Olá pessoal, vim aqui trabalhar com vocês uma videoaula sobre logaritmo, né? É um conteúdo que muita gente encara como difícil, né, e tal, e eu venho aqui para tentar melhorar isso daí, explicando de uma forma talvez mais interessante aí para vocês aí. Vamos lá. Então, pessoal, basicamente, vou explicar as resoluções, propriedades, fazer alguns exemplos, né? E a gente vai trabalhando junto aí. Então, vamos lá, pessoal. Dados números reais positivos, A e B. Então, o A, B são números reais positivos. Porém, o A precisa ser diferente de 1. Aí a gente vai ter a seguinte situação. Existe uma definição simbólica do logaritmo que é dada da seguinte forma. Log A, B igual a... Surgiu um outro número aqui, que é o número C. Ok? Então, como que lê isso daqui? Logaritmo de B na base A. Esse logaritmo de B na base A teve como resultado o valor C. Ok? Então, o resultado do logaritmo aqui deu o C. E como que eu chego nesse C? Através de um giro muito simples. Esse giro eu costumo desenhar assim. Ó. Então, é só fazer esse giro aqui. Como assim, Humberto? Então, a definição de logaritmo básico você vai jogar para cá. Ó. A base vai elevar pelo resultado que vai gerar o nosso querido B, que é esse cara que está aqui, que chama logaritmando, ok? Base, logaritmando e logaritmo, ok, pessoal? Esse é o nome dos itens aqui. Então, basicamente, o logaritmo se resume nisso daqui, ok? Isso aqui vocês vão estar usando quase que o tempo todo, beleza, pessoal? Não tem segredo. Vou fazer um pequeno exemplo aqui. A incógnita pode estar em qualquer um dos... Pode ser o A, pode ser o C, pode ser o B. Todas elas você vai fazer o mesmo procedimento. Digamos que você tem a seguinte situação. Vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que ele está pedindo o seguinte. Calcule o valor de x aqui. Como que eu vou fazer? Humberto disse que eu tenho que vir para cá elevando e para cá igualando, né? Eleva, depois iguala, ok? Então vai ficar 2 elevado a x igual a 128. Como que eu faço? Ué, se tornou uma equação exponencial. Qual é a ideia de equação exponencial? Você tem que igualar a base. Esse carinha aqui tem que ter base 2, né? Então, eu vou fatorar o 128. 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Esquece a base, considera só o expoente, terminou a questão. Qual é o valor de x? 7. Então, um exercício simples aí de logaritmo, ok? E eu usei a definição principal aqui, beleza? Então, agora, tem uma parte importante de logaritmo, que são as propriedades. Parte
fundamental. Então, agora eu vou passar para vocês as propriedades. Então, quais são as propriedades? Primeira propriedade. Quando você tem um logaritmo e aqui dentro você tem uma multiplicação, o que você pode fazer? A multiplicação vai se transformar em dois logaritmos, um de cada, somado, ok? Lembra lá da função exponencial, quando era vezes, não repete a base e soma os expoentes? Aqui está multiplicando, o termo que está na posição do logaritmando, ele vira dois logaritmos somados. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, ao invés de estar multiplicando, vai estar dividindo. Obviamente, você vai fazer o quê? Log do primeiro menos o log do segundo. Ok? Você está dividindo, vira menos. Se o logaritmando tem uma divisão, você pode aplicar em 2. Para que serve isso? Eu não estou entendendo por que essas propriedades. Daqui a pouco, em exemplos, vocês vão entender o que eu estou falando. Só um minuto, por favor. Ok? Terceira propriedade é quando, ao invés do logaritmando ou está multiplicando, está dividindo, está elevado. Por exemplo, A elevado a B, que tiver uma potência aqui. O que você vai fazer? Esse B ele sai daqui e vem para cá, ó, multiplicando. Você pode tirar ele dali caso ele esteja te atrapalhando, né? Então, digamos, vai ficar assim, ó, B log de A, ok? Ele jogou multiplicando, ok? Posso fazer essa propriedade aí. E a última propriedade, que é uma propriedade mais difícil, propriedade D, vou chamar até um nome aqui, mudança de base. Como que eu faço a mudança de base? Quando eu tiver um logaritmo assim, logaritmo de A, e eu que vou botar base B. Se eu quiser trocar a base, como é que eu faço, Humberto? Suponha que a base B não esteja te ajudando. Eu vou trocar para uma base, por exemplo, X. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar dois logs aqui dividindo. São dois logs dividindo. Não é um log, não é um logaritmando que está dividindo, não. São dois logs. A parte de cima você vai botar o primeiro termo que você leu aqui, que era seu antigo logaritmando, A. E a parte de baixo, que era sua base, aqui, ó, ele vai virar seu logaritmando. E aí a base você bota, a base dos logaritmos você bota a que você quiser. Você pode botar a x, por exemplo, que você quer trocar, certo? Todas as propriedades têm uma importância fundamental na resolução dos exercícios. Na prática, vocês vão estar analisando isso daí, ok? Peço que vocês procurem nas minhas playlists, e tem uma playlist lá da resolução de problemas diversos de logaritmo que meus alunos fizeram, ok? E lá você vai ter diversos problemas de logaritmo. Vocês vão ver que eu vou estar usando isso aqui o tempo inteiro, tá, pessoal? Então, ó, hoje eu vou fazer alguns exemplos aqui bem básicos, mas a minha ideia é deixar essa videoaula só com conteúdo mesmo, e a parte de exercício vocês acompanhem lá naquela outra playlist, ok? Então, digamos aqui, prestem bastante atenção na situação. Vamos dar uma olhada em alguns logaritmos aqui, depois a gente vê essas propriedades aí. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, logaritmo de 10. Existe um conceito importante que é o seguinte: quando a base não está aparecendo aqui nada, essa base ela tem um valor de 10, ok? Então, o que acontece? E digamos que aconteça o seguinte, pessoal. Eu quero saber quanto que é o log de 10. Logaritmo de 10 na base 10. Chama isso aqui de x e faz o giro. 10 elevado a x igual a 10. O que está aqui em cima? 1, não é? Corta, x igual a 1. Então, sempre o valor de log de 10
O valor de log de 10 é muito utilizado no mundo dos logaritmos aí. E ele vale 1. Porque x que eu digo é o nome do logaritmo, o resultado. Log de 10 vale 1. Então, posso escrever assim, simplificadamente assim. Ok? E assim por diante, você vai fazendo todos os logaritmos. E aí, por exemplo, você pode se deparar com situações que ele te informar alguns logaritmos, pessoal. Esse exercício é muito importante para vocês entenderem a propriedade. Por exemplo, né? Vou puxar da calculadora aqui alguns valores de logaritmo, né? Por exemplo, quanto que é log de 2? Log de 2 geralmente é utilizado 0,30 aproximadamente, mas não é. É um número bem maior que isso aqui. Log de 3 é igual a... Puxar na calculadora aqui. Log de 3, você pode procurar na calculadora aí. 0,477. Ok? Então, deixa eu corrigir o log de 2 aqui e deixar com mais casas decimais. Log de 2, 0,301. Ok? Digamos que ele te dê esses dois logaritmos. Aí ele fala assim, calcule para mim log de 6. E aí? O que você tem que fazer? Você tem que pensar, não tem 6 aqui. Ué, mas 6 é a mesma coisa de 3 vezes 2. Opa, o logaritmando apareceu dois caras multiplicando. Existe uma propriedade. Eu aplico o primeiro, soma com a aplicação do segundo. Mas o log de 3 eu sei porque o exercício me informou. Justamente essa é a ideia desse exercício. Ok? Mais o log de 2. Qual é o log de 2? 0,477. Ok? É só somar isso daqui. Vai dar 8, 7, 7, 0. Ok? Não? É isso mesmo? Isso aí. 0,778. Esse é o resultado. Beleza, pessoal? E aí você pode ter diversas situações. Você pode ter assim. Lembre-se, eu vou usar o mesmo resultado aqui. Ok? Deixa eu pegar ele aqui então. Então vamos lá. Outra situação aqui. Digamos que o exercício me questione o seguinte. Qual é o valor de log de 5? Esse é perigoso. Aí tem muita gente que tem ideia de fazer assim. Log de 3 menos 2. Espera aí. Não existe propriedade para logaritmando diminuindo, hein? Só logaritmando multiplicando, dividindo, potência e se você quiser mudar a base. Ok? Então, isso aqui está completamente incorreto. Beleza? Então, aqui você tem que ter uma maturidade para pensar em divisão ou multiplicação. Se eu multiplicar 3 e 2 vai dar 6. Se eu dividir vai dar 1,5. Mas peraí, tem um log que eu usei antes que você não pode esquecer dele nunca. Log de 10. Log de 10 vale 1. Então, qual é a minha malícia aqui? Já sei. 5 é 10 dividido por 2. Opa! Existe propriedade para divisão de logaritmo, ok? De divisão de logaritmando aqui, certo? Que é, aplica o log para o primeiro e aplica o log para o segundo. E aí você vai ter log de 10 vale 1, log de 2 vale 0,301. Subtrai os dois e encontre aqui o nosso querido resultado, beleza? Deixo como atividade para vocês aí, certo? Então, mal ou bem, já fiz exemplo para duas propriedades, ok? Vou fazer para uma outra propriedade aqui. Digamos que esteja escrito assim. Calcula para mim o log de, sei lá, por exemplo, 81. 81 tá grande, né? Complicado. Aí, peraí. Peraí, já sei. 81 é 9 ao quadrado. Ainda não ficou bom. Ok? Não ficou bom porque eu não tenho 9 aqui. Já sei. 9 é 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado ao quadrado. Esse quadrado é o primeiro. Esse é o quadrado é o do 3, do 9. Ok? 3 ao quadrado, 9.
Então, existe uma propriedade lá de potência, que vocês não podem esquecer, ok? Que diz o seguinte, quando eu tenho expoente de expoente, eu multiplico os dois. Então, vai dar log de 3 a quarta. Então, eu acabo descobrindo diretamente que 81 é 3 a quarta. Claro, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3 é 31. Mas tem uma propriedade de potência lá de logaritmo, que ele sai daqui e vem para cá multiplicando. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 4 log de 3. Então, o que eu acabo descobrindo? Eu acabo descobrindo que log de 81 é a mesma coisa de 4 log de 3. Usamos a propriedade C aqui, certo? E aí, eu tenho a seguinte situação. 4 multiplicado pelo valor de log de 3 que está aqui em cima, que é 0,477. Multiplique para mim e depois faça aí no seu caderno. Esse é o valor do log de 81. Tá vendo a serventia que as propriedades me fornecem? E agora eu vou para a última propriedade, a mais difícil, que é a mudança de base. Eu vou até trazê-la para cá de novo para mostrar uma aplicação dessa propriedade. Então vamos lá. Então, tenho essa propriedade aqui. Beleza, pessoal? Então, que exercício que eu posso criar dessa forma? Digamos, pessoal, que uma pessoa tem em sua mão uma calculadora científica. E essa calculadora científica ela tem um problema. Toda calculadora científica só trabalha log. Tá? Só trabalha log na base 10. Ok? Aqui vai ter alguma coisa. Show? Então ela só trabalha log na base 10. Aí tem um exercício que é o seguinte. Uma pessoa tem uma calculadora em sua disposição e precisa de calcular o log na base 2, por exemplo, de 36. Como é que ele faz isso aqui? Tá na base, está uma base aqui, eu vou botar ele de vermelho, essa base não tá boa para minha situação. Na minha situação tem log de 10, ok? Na minha situação só serve o log de 10, na base 10, né? Desculpa, o log na base 10. Então vou trocar base. Como que faz para trocar base mesmo? Escreve o log duas vezes, um em cima, outro embaixo, na divisão. A base você coloca a que você quer. Opa, eu quero a base 10, porque eu tenho uma calculadora científica. Aqui eu vou ter o 36 e aqui eu vou ter o 2, ok? Lembre-se, o 10 não precisa de escrever, pode ser sem, só log mesmo, ó, log de 2. Ó. Opa, log de 2, por coincidência, a gente usou anteriormente, né? Log de 2 era 0,301. Tá vendo? Já descobri a parte de baixo. E a parte de cima? Como que eu faço a parte de cima? 36 é a mesma coisa que eu posso ter. Vou analisar o 36 com cautela aqui. 36 por 2, 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, o 36 nada mais é do que 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Ó, tem um vezes aqui no logaritmando. Usa a propriedade. Aplico para o primeiro, mais aplico para o segundo, ok? E aí, mais uma vez, eu uso outra propriedade. Pego esse cara, jogo para cá. Pego esse cara e jogo para cá, ok? Então, eu vou ter... O que eu vou obter de resultado aqui, pessoal? Eu vou obter de resultado isso aqui, ó. 2, copiando a pergunta de novo, só um minuto. Log de 36 na base 2. Apliquei mudança de base, na parte de cima ficou assim, acompanha aqui. O 2 vem para cá, certo? Então vai ficar 2 log de 3 mais 2 log de 2 sobre o log de 2, que eu já sei que é 0,301, só que eu vou substituir tudo de uma vez. Ó. Aí virou uma operação completamente numérica. 2 vezes log de 3, 0,477
mais 2 log de 2, 0,301. E embaixo apenas 0,301. Então, eu não iria conseguir resolver isso daqui porque está na base 2 e eu tenho um calculador científico. Na base 2 eu não consigo, então eu só consigo através de mudança de base. Então essa é a serventia da mudança de base aí para vocês. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Peço para dar uma olhadinha nos problemas de logaritmo, ok? Que está na playlist. Tem diversos vídeos e tal que os meus alunos fizeram de um trabalho, e isso vai ajudar vocês a ter a noção dentro de problemas que caem em Enem, vestibular. Mas a base conceitual é isso tudo aí. Espero ter ajudado a todos, ok? Meu intuito é esse. Tamo junto, ok? Estou aqui sempre criando coisas novas aí para ajudar todos vocês. Então essa é a minha videoaula simplificada de logaritmo. Ok, pessoal? Forte abraço, tamo junto e bons estudos!